Eu trago para você agora a segunda parte da entrevista exclusiva com a senadora Margarete. Ela fala sobre um projeto de lei que fez direcionados aos assentamentos que estão sendo abertos pelo governo federal, mas também sobre a vida política e confirma a saída do PSD. É o segundo trecho da entrevista exclusiva agora. E senadora, são muitos projetos relevantes, né, dentre eles também a gente tem no campo do agronegócio que a senhora apresentou um projeto que propõe a isenção de reserva legal para pequenos produtores rurais, né. De que forma que esse projeto vai trazer esses benefícios? Como que está a tramitação? Ele já foi despachado para a Comissão de Agricultura e Agropecuária, da Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. Já está com relatora, né, designada relatora, que é a Tereza Cristina. Eu fui saber na Secretaria de Meio Ambiente aqui com a secretária Maureen, por que que tinha tanto problema e tanta reclamação com os CARs, com os cadastros ambientais rurais. E aí ela me explicou a situação, eu falei: "Mas gente, mas por quê?" Porque o pequeno produtor que estava na terra até 2012, quando entrou o Código Florestal, que eu acho que foi em março ou maio de 2012, ele já tinha desmatado. E aí ele não consegue fazer a compensação. Aí ele tá lá no cadastro, ele não consegue se regularizar, mas ele fica numa fila interminável. E são pequenos produtores. Aí eu apresentei isenta de reserva legal, o produtor até 4 módulos fiscais, que dependendo do lugar, o máximo é 400 hectares. Né, não passa mais do que isso. A partir de 2012, e que os novos assentamentos, porque nós vamos atingir os assentamentos e a agricultura familiar com esse projeto. A partir de 2012 e os novos assentamentos, que o governo já entregue esses assentamentos com reserva, para que não possa ser desmatado, entendeu? Porque senão nós não vamos resolver o problema do cadastro ambiental rural. Eu fiz uma pesquisa, em 13 anos do cadastro, foram 7.300.000 e poucos mil cadastros pedidos, solicitados para fazer o cadastro. 71.000 só concedidos. É 1%, é 1%, quer dizer, alguma coisa está errada. Então, aí vendo, essa é uma questão da pequena propriedade, da agricultura familiar, do assentado. Então vamos começar por partes, vamos resolver o problema deles. E não vamos também abrir para todo mundo, até o início do Código Florestal. Depois disso, eu digo no projeto que o Estado e a União possam ajudá-los a fazer essa compensação, que possa ser em outro lugar e não lá em cima daquela terra. E olha, e eles estão tão felizes, mas tão felizes com esse projeto, que eu consegui o apoio do Catani, que é uma dos mais radicais da direita, e do Barranco, que é um dos mais radicais da esquerda, quer dizer, os 2 vieram manifestar apoio ao projeto. Eu falei: "Olha, então ele vai dar certo, né". Então agora é tramitar. Nós tínhamos uma missão que era o licenciamento ambiental, com esse novo marco ambiental, e que passou, então agora a gente pode começar uma nova batalha aí. Senadora, tem também o projeto de reconstrução mamária, né, ele já passou pelas comissões, explica para nossa audiência o que que a senhora propõe com esse projeto. Então, esse projeto foi aprovado, acho que em 2023, ainda no 2023 ou início de 2024 no Senado. Ele foi para a Câmara, ele já passou em 5 comissões, agora ele está na última comissão e está pautado para terça-feira às 14h30. Aí é CCJ que só vê constitucionalidade, não vê mérito. Ele prevê a reconstrução mamária da mama da mulher por qualquer tipo de mutilação ou doença.
porque nós temos 11 doenças necrosantes que a mulher perde o seio. Sem falar em mutilações que esses dias lá em Brasília o cara não cortou o seio da mulher com uma faca e jogou o silicone fora, pela janela. São casos assim, eu vi um caso que eu ajudei, o cara cortou em X as 2 mamas da mulher, e não existe previsão na lei. Como não existe, ela só pode reconstruir se for câncer maligno. Eu falo que engraçado, a gente tem que ter uma sentença de morte para ter direito à reconstrução. Aí, como não está na lei, também nem os planos de saúde fazem a reconstrução. Então, colocamos na lei, tá tudo certinho, não tem mais volta. Mas é um pouco demorado, né, porque tem impacto. Aí, saindo da CCJ, você precisa esperar o tempo regimental da Câmara, que eu acho que é 3 sessões, aí ele segue para a sanção do presidente. Aí o presidente manda para os ministérios envolvidos, para os ministérios dar a sua opinião, para ele sancionar ou vetar. E a senhora também votou favorável à instalação da CPMI para investigar fraudes no INSS. Mas procede, senadora, que a senhora gostaria que fosse a Polícia Federal que estivesse à frente dessas apurações? Eu assim, não é que eu acho que eu prefiro, eu penso que isso é um caso de polícia. Isso é um caso muito sério, isso é um caso de polícia realmente. Eh, o que o Senado tem que investigar? Ele tem que se certificar e garantir que os valores sejam ressarcidos a quem foi roubado. É isso que o Senado tem que fazer. Eh, eu não eu assim, eu fico olhando às vezes as CPIs, elas viram palanques políticos, e isso eu não gosto, você não me vê fazendo isso. Eu não consigo fazer isso. Mas, eu sou a favor de qualquer coisa que se investigue, né, que se investiga, que se garanta a devolução e que esses ladrões vão pra cadeia. Não é isso que eu quero. E aí eu acho que a pessoa, o órgão mais indicado é a Polícia Federal. Mas o Senado tem um papel importante de, eh, discutir, investigar para garantir a devolução e encontrar esse dinheiro para onde que ele foi. Isso o Senado tem para fazer, eu só espero que não faça um palanque político na CPI, na CPMI, porque é isso que eu não gosto das CPIs. E senadora, quais que são os seus focos, né, agora para o segundo semestre? Então, eu tenho esse projeto 854, que é um projeto que não vai ser uma coisa fácil. Nós temos a questão da segurança pública. Eu tenho um projeto que vai aumentar, e aí a gente está vendo como fazer em caso de pedofilia e estupro, aumentar consideravelmente as penas, porque isso não é possível. Se trata um estupro e um pedófilo como se fosse uma banalidade. Eu fico pensando assim, eh, se fosse, né, um filho, uma filha de um desembargador, de um juiz, de um ministro, se trataria da mesma forma? Eu não consigo aceitar isso. Eu acho que essa pena teria que ser muito rígida, mas muito rígida mesmo, e a sociedade ter a chance de se proteger desses caras. Não quero saber de desencarceramento. Eu sou assim, eu acho que o presídio tem que ser um lugar onde o cara possa trabalhar, ele tem que trabalhar, porque mente desocupada, oficina do diabo, entendeu? Mas deixar a sociedade pagando preço à mercê desses caras, não concordo. Então, o meu foco é esse, eu vou apresentar esse projeto que fala sobre pedofilia e estupro e penas mais rígidas, mas tudo tem que ser muito bem estudado para que seja constitucional. O 854
e estamos estu eu tenho mais um projeto que eu estou estudando para fazer, e aí eu eu saio de cabeça erguida e E a senhora, senadora, tem ganhado destaque, né, no Senado e com isso surgem especulações. A senhora pensa em disputar um novo cargo? Pensa também na possibilidade de troca de partido? Como que estão aí os projetos em torno da política? eu já declarei que eu sou pré-candidata ao Senado, né, que eu vou construir isso. É uma construção, você tem que estar num grupo que te ajude e tal. Não, para mim não é inviável ficar no PSD, o PSD é o comando do ministro Carlos Fávaro, é sobre e eu não tenho espaço no PSD. Então eu devo deixar o PSD e voltar para o meu partido de origem, que é o PP. Mas isso tudo a gente está conversando e eu cumpri já meu papel dentro do PSD, eu acho que com bastante empenho, muito trabalho. Tenho um bom relacionamento dentro do Congresso, do Senado, com todos, com todos. Eu falo que para você aprovar um projeto, você tem que conversar com A, com B e com C. Você não pode se negar a conversar com o governo ou com os líderes do governo, porque eles têm que vir contigo. Olha esse da agricultura familiar e dos assentados. É uma pauta positiva para qualquer governo. Segurança pública é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Então, mas consenso é sempre muito difícil da gente achar, então você tem que conversar, conversar, conversar. Esse é o parlamento. E como que a senhora analisa o cenário político de Mato Grosso? Você fala daqui do estado Do estado. para governo, No geral. eu acho que começou muito cedo, né, tudo muito cedo. Começou-se uma discussão muito cedo, ataques muito cedo, que eu não consigo entender. Não, não consigo entender isso, porque eu gosto de trabalho, para mim é trabalho e resultado, né. Então, o meu grupo é o do governador Mauro Mendes, eu acho que ele tem muito trabalho apresentado, acho não, tenho certeza, porque eu já fui junto com ele e vi muito trabalho, e ele tem muito trabalho feito e apresentado, e vejo com tristeza algumas coisas, né, que são ataques muito cedo de desnecessários, não gosto disso, eu acho, é o tipo da política que eu não gosto. Eu não gosto, eu não quero fazer parte disso. E falando ainda em política, né, a senhora é afim da reeleição e de alguma outra alteração no sistema político? Nossa, o fim da reeleição é totalmente necessário. O país não aguenta uma campanha política a cada 2 anos. Olha só, o cara trabalha 1 ano e começa a pensar na eleição. Cada 2 an cada 2 anos, um senador ele trabalha 2 anos, daí ele vai fazer a eleição do prefeito. Aí ele trabalha 2 anos, vai fazer a eleição do deputado. Isso está errado, gente. Nós somos funcionários públicos, nós estamos lá para trabalhar para o povo, não para fazer campanha. Então, no fim da eleição, votei a favor. Agora, para você unificar tudo isso não é fácil, porque vai unificar as eleições, vai ficar todo mundo junto, então vai até 2034 para unificar. Senadores vão ficar com 5 anos de mandato, que está certo, 10 era muito. E eu pedi para o meu pessoal, apresentar, estudar e apresentar uma emenda do plenário, limitando as eleições do legislativo e executivo, 2 vezes para o executivo e 3 vezes para o legislativo. Porque senão tem gente que fica lá a vida inteira. E eu não acho que eu e aí é uma opinião minha, pode ser que alguém pense diferente e eu respeito isso.
Mas isso não é missão, isso é uma opção nossa. Eu fiz a opção de estar lá. Quando o senador, o candidato ao Senado, Carlos Fávaro, veio na minha casa, me convidou para ser sua suplente, eu fiz a opção de ser. Então, eu estou lá agora, eu tenho que trabalhar, mas é uma opção minha. Eu quis estar lá, ponto. Então não tem nada de missão. Vamos lá, estamos lá para trabalhar.